Olá a todos! Recebi, há pouco tempo agora, o W801, comprado do AliExpress por R$ 60, 2 unidades com frete. Temos aqui uma comparação com o STM8, o Arduino Nano, a Bluepill, a Blackpill, a Raspberry Pi Pico, o W806, o W801 propriamente dito, o ESP32C3 e o ESP32 normal. O W801 é praticamente a mesma coisa do W806. A diferença é que ele tem 2 MB de memória flash, contra apenas 1 MB do W806, ou seja, 2 vezes mais espaço. E também a incorporação de conectividade Wi-Fi e Bluetooth, o que faz ela ser ligeiramente mais longa que a placa do W806. Vou deixar a página de resenha do microcontrolador em um blog chinês na descrição do vídeo. Lá você vai encontrar diferenças técnicas mais detalhadas entre as placas. A página da loja do AliExpress também dá mais detalhes. A placa de desenvolvimento do W801 tem 7 LEDs contra 3 do W806. A placa de desenvolvimento do W801 também possui antena integrada e também tem o conector USB tipo C, ao contrário daquele conector micro USB da placa de desenvolvimento do W806. Acredito que, por economia de PCB, 6 pares de pinos da placa do W801 ficaram lado a lado, de forma que devamos tomar cuidado na hora de soldar os headers para trabalhar numa protoboard, pois você pode acabar dando curto em 6 pares de pinos, como podemos ver aqui no vídeo. Outro detalhe importante é que, apesar do W801 e o W806 terem a mesma arquitetura, não há equivalência direta dos pinos de suas placas de desenvolvimento, por mais parecidas que elas sejam. Passando para a parte da SDK, tive ainda mais dificuldade de encontrar uma SDK para o microcontrolador, mais do que o W806 até. A primeira página que encontrei me levava a um repositório no Git, que é um clone do GitHub em domínio chinês. A diferença é que eles exigem que você faça um cadastro para baixar o repositório e pede que você resolva diversos captchas para realizar tarefas simples. Feito isso e baixado o repositório, ele me pareceu funcionar. Digo pareceu, porque o IntelliSense do VS Code não estava conseguindo integrar os headers da SDK, fato que tornaria o trabalho de desenvolvimento de projetos na placa ainda mais custoso. Então resolvi desistir e encontrar outro repositório, desta vez no GitHub mesmo. E encontrei um repositório promissor, com a incrível marca de 0 usuário que deram estrela a ele. Apesar da procedência duvidosa, fazendo uma breve comparação com o repositório do Git, não encontrei grandes diferenças, exceto pelos arquivos de configuração de workspace do VS Code. Então, por que não, certo? Sendo assim, ao abrir o workspace, não tive mais problemas com o IntelliSense. O procedimento de ajuste da SDK é literalmente idêntico ao da SDK do W806. Já li, inclusive, que por eles terem a mesma arquitetura, dependendo do projeto, o binário de um projeto para o W806 pode funcionar no W801 também, mas resolvi não arriscar e continuar com a SDK do W801. Testando a SDK, podemos ver que ela consegue compilar o projeto padrão, que vem na pasta app do repositório. Voltando aos pinos, para não fazer besteira, tive cuidado redobrado em soldar aqueles 6 pares de headers que tinha mencionado, de forma que eu não feche curto entre seus pares. Infelizmente, não vou poder flechar um projeto na placa agora, porque ela foi mal projetada. É necessário colocar um capacitor de cerca de 5 microfarads entre o pino de reset e ground, e eu hoje não possuo esse capacitor ainda, de forma a compatibilizar o reconhecimento dos drivers de Windows e Linux na placa. Você encontrará mais detalhes no blog chinês cujo link deixei na descrição. Então, até a próxima!